Quanto ao Silas Malafaia, ao pastor Silas Malafaia, uma nota de rodapé importante aqui é que a ditadura brasileira está chegando em níveis da Nicarágua, né? A perseguição religiosa agora é uma realidade, nós não podemos mais ignorá-la. Então é evidente que ele fala como um líder religioso, ele tem um grande contingente de seguidores evangélicos e estão indo atrás de um líder religioso com pretextos ridículos, né? Coação e sei lá o que ele participou, que é uma coisa realmente patética. E outra coisa que a gente tem que destacar é que ele é um cabra de coragem. Nós tínhamos, pelo menos muita gente pensava, né, que ele tinha algum tipo de costas quentes, alguma coisa assim, porque ele ia nessas manifestações, subia no caminhão, falava do criminoso Alexandre de Moraes e apontava os crimes, dizia que ele tinha que ser preso, né, de uma forma bem veemente, e nada acontecia com ele. E a gente sabia que a ditadura já estava em estágios avançados. Uma das teorias era de que não queriam mexer com um líder religioso desse porte, e a outra teoria é que ele tinha algum tipo de costa quente, esquema, sei lá o quê. Está provado que ele não tem costas quentes e que o sistema deve estar tão desesperado na figura do Alexandre de Moraes que ignorou a questão do impacto disso na imagem, porque, sim, se trata de perseguição a um líder religioso. Temos uma etapa nova da ditadura no Brasil. Quanto ao Bolsonaro, o que mais eu posso dizer, além de que eu morro de saudade dos tempos em que a Polícia Federal ia atrás de bandido, de corrupto, de malas de dinheiro, de esquemas de corrupção enormes que mamavam nas tetas públicas e por aí vai, né? Agora vai atrás de conversas entre pai e filho que estão proibidos de conversar, né? Isso é o crime, isso é o absurdo da história, assim como o vazamento seletivo de conversas entre pai e filho, né? Ou entre o Bolsonaro e o Malafaia, para tentar criar constrangimento. Então é isso que restou para a Polícia Federal hoje. E, de novo, eu não vou aliviar a barra dos peixes pequenos, dos bagres, porque desde Nuremberg que não tem mais essa de que estou apenas cumprindo ordens, as suas ordens são criminosas, vem de um ditador sancionado, reconhecido pelo mundo inteiro como alguém que não presta, que está junto com a escória do mundo. Então você não tem nada que obedecer a essas ordens, tem que fazer algum tipo de desobediência civil, corpo mole, se negar, pedir demissão, qualquer coisa. Mas não dá para ficar indo atrás desse tipo de coisa e ajudando a vazar para poder desgastar, ou acham que vão desgastar o Bolsonaro com isso, né? Para a Globo News, o que ficou mais marcante de tudo foi o uso de palavrões. Veja só que coisa, né? Eles devem morrer de saudade das roubalheiras do Lula, que há 3 anos e meio, não, há 2 anos e pouco que a Globo não fala, vai ficar 4 anos sem falar de governo Lula, né? Porque por motivos óbvios não pode, e vai ficar detonando o Bolsonaro por pretextos. Isso lembrou a muita gente, Lacombe, aquela fatídica reunião que o Moro denunciou na Petrobras, a gerência, e quando veio a público, eu fui um dos que assistiram mais de uma vez. Eu assisti aquela reunião de forma seguida 2 vezes. Quase 2 horas de reunião, para falar assim, não, peraí, calma, devo ter perdido alguma coisa. E aí eu ouvi de novo, e aquilo para mim, eu já falei isso em público, foi um ponto de inflexão. Até então eu era um crítico muito duro de coisas do Bolsonaro, como por exemplo apontar o Eduardo para a embaixada americana, que ele tinha acabado de completar 35 anos. Erro meu. Hoje eu olho que ele teria sido um grande embaixador. Olha o que ele está fazendo, né? Então, erro meu, admito com toda a humildade. Mas quando eu escutei aquela reunião ministerial, o que eu vi ali? Um presidente preocupado com o povo, preocupado em manter as suas promessas de campanha, coisa raríssima nessa política brasileira. Então, veio à tona a conversa de pai para filho. Você pode até falar, eu não gosto do filho falar para o pai, vai para aquele lugar. Carioca entende um pouco melhor isso, mas eu não gosto. Eu não educo meu filho assim, e se meu filho falar comigo assim, eu vou dar um puxão de orelha nele, não importa a idade dele. Mas se esse é o grande problema que a Globo News enxerga no Brasil hoje, é porque a Globo News é parte do problema e não da solução, e a gente já sabe disso, né? Então, de novo, eu queria só trazer essas notas mais políticas para deixar a parte jurídica para quem entende mais. As repúblicas sem regra, e a regra é isso, devido ao processo legal. Tem que ir para a instância devida. Por isso que eu falo tanto aqui, instância devida, juiz natural, porque é dessa maneira que os direitos de todas as pessoas são respeitados. Não é? Inclusive, para que se tenha legitimidade quando se vai punir, para que um julgamento que deveria ser técnico, jurídico, imparcial, não vire uma enorme questão política que polariza o país. Aí você tem o país totalmente dividido sobre a própria Suprema Corte. Mais da metade da população não confiando na própria Suprema Corte. Não é? Você tem ex-ministros, como o caso do Aires Brito, como o caso do Marco Aurélio Mello, etc., dizendo, olha, está errado, o procedimento está errado, não é? Por diversas razões. Então é isso, quer dizer, nesse caso, por exemplo, olha, eu trouxe aqui, olha as acusações contra o pastor Silas Malafaia, diz lá, propagação de narrativas inverídicas. Como assim? O Estado agora define o que é verídico ou inverídico? Se o pastor acha que as narrativas são verídicas, né, e ele diz, olha, infração de tal artigo da Constituição, de tal artigo do Código Penal, de tal artigo e tal, bom, é uma opinião dele, é um direito dele emitir a sua opinião, fazer um comício, fazer postagem em rede social, fazer discurso. Isso é um direito garantido na Constituição brasileira. Daí diz assim, ele teria avisado o Bolsonaro que postaria vídeos defendendo sanções contra autoridades públicas. Bom, é um direito dele. Defender sanções contra autoridades públicas é um direito universal dos cidadãos.
Porque senão nós vamos aceitar o delito de opinião. Ele está dizendo assim, na minha opinião, ou na opinião dele, né? Não é na minha opinião, mas na opinião dele, as sanções são legítimas e necessárias. Bom, é um direito dele achar isso. Ou as pessoas podem concordar, ou podem discordar. Né? Depois, assim, auxiliava diretamente o alinhamento das postagens do ex-presidente. Tem crime nisso, em alinhar postagens, ajudar o presidente ou o ex-presidente a fazer postagens em redes sociais em momentos. Então, nós estamos chancelando uma coisa muito perigosa no Brasil, que é um Estado policial. Um Estado que faz, a partir da polícia, né, que deveria ter uma atuação puramente técnica, dentro da lei, etc., interpretações políticas, dizendo, olha, tem essas opiniões que são criminosas, não pode fazer críticas ao ministro Supremo, mandou postagens em rede social. E isso que eu li agora, que são acusações contra o pastor Malafaia, são delitos de opinião. Um delito de opinião não pode ter. E a pergunta que eu deixo aqui, eu gosto de deixar pergunta, o professor gosta de deixar pergunta, né, para as pessoas pensarem mesmo, pensamento crítico. Nós queremos viver numa democracia onde delito de opinião seja criminalizado, né, onde alguém não possa criticar uma autoridade, criticar um processo judicial, fazer um comício, fazer postagens, opinar sobre sanções. Nós realmente queremos. Imagine que seja o contrário. Volta no tempo, 6, 7 anos atrás, imagina que era o presidente Lula, que estava sendo julgado lá em Curitiba, e as pessoas consideravam que era injusto, e também criticavam, falavam que era golpe, diziam que era injustiça, iam à ONU, ao Papa, ao OEA, etc, pedirem sanções, pedirem intervenções, pedirem manifestações. Também era crime isso, também estavam obstruindo o curso do processo. As pessoas tendem a ter 2 pesos e 2 medidas quando fazem esse tipo de julgamento. Isso é muito perigoso. Por isso que é preciso separar o mérito da forma, né? Que é o que a gente tenta fazer. Então vimos aí a fala do Rodrigo Constantino e do Fernando, né? Um outro jurista, cientista político, dizendo que agora foi estabelecido, normatizado, o crime de opinião, né? Indo de frente contra a nossa Lei Suprema Constituição Federal. Está garantido a liberdade de expressão e a opinião no Brasil. Então, o próprio cientista político, não sou eu que estou falando, está dizendo que eles estão extrapolando as leis e polarizando, né? São juízes polarizados que possuem um viés político e partidário. Ele não falou assim, mas é isso. É isso que está acontecendo. É um Flávio Dino que vai lá, faz comício para o Lula. É o advogado do PT, né, Toffoli. É o outro advogado do Lula, Zanin. São vários, né? Barroso, que tem o viés da esquerda. São até filiados, eu não sei, mas se não forem, não tem problema. Mas o que eles fazem apologia ao partido da esquerda, do PT, fazem. Então, eles são parciais. Eles não julgam imparcialmente. Então, esses inquéritos, essas coisas, tudo deveriam ser rasgados, anulados agora. Só por causa disso. Porque eles não julgam na imparcialidade. Eles possuem um lado. Então, você vai para um julgamento contra uma pessoa que você já tem um lado definido. Você é um juiz que está impedido. Isso não é justiça. Isso é aberração jurídica. Então ele disse claramente que na época do Lula, que ele era preso, eles foram no mundo todo, na OEA, nos direitos humanos, aquela coisa toda, e não foi rotulado como crimes, como aqui está na matéria Veja, que a gente sabe que a Veja também tem um lado político, né, da esquerda, a Rede Globo, a imprensa brasileira como um todo. Então a PGR, olha só a notícia, vê provas encorpadas sobre a atuação ilícita de Silas Malafaia, comparando-o com atos de milícias digitais. Mas na época do Lula, que eles foram na OEA, disse que era tudo impróprio, não foi tido como milícias digitais. A Mind, que opera hoje, foi até a filha do Gilberto Gil, aquela que faleceu, não quero entrar nesse mérito agora, que foi uma das donas da Mind, são operadoras de milícias digitais no Twitter, em várias redes sociais, e ninguém fala nada, porque é da esquerda. E ele aqui não é milícia digitais, o Malafaia. É um movimento orgânico. Eles não impulsionam pagando, né, promoções para falar mal dos juízes. É uma coisa orgânica, né? Já a Mind não.
É uma situação paga, com diversos perfis laranjas, de milícias digitais. Aí a revista não coloca, entendeu? Então são, como disse o jornalista, quer dizer, o cientista político, são 2 pesos e 2 medidas. Né? Num caso atrás, anos atrás, do Lula, não foi nada disso. Existe a liberdade de expressão, eles falam o que eles quiserem. Como eu ouvi um jurista antigamente falar, você não está afim de escutar o Porta dos Fundos, falando aquela opção de besteira contra Jesus, né? Aqueles vídeos que rolaram, eles não foram censurados. Você não assiste, deixa para quem gosta de assistir. Você pula, né? Não assiste, é só não ligar na sua televisão. Porque isso é liberdade de expressão, ele fala o que ele quiser, né? Agora, já no caso do Malafaia, da direita e muitos outros casos, né, nós estamos abordando aqui o Malafaia, mas são vários, diversos casos, por crime de opinião, por liberdade de expressão. O próprio cientista político disse agora no final que é direito do Malafaia falar sanções contra ministros, falar sanções contra autoridades públicas, que não está satisfeito com o governo, que esse governo só faz porcaria, que a economia está em déficit. Isso é normal. Falando mal de Alexandre de Moraes, que é um violador dos direitos humanos, que o Trump que sancionou. Então eu não posso dizer que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos aqui nas redes sociais. Foi o Trump que sancionou ele. O Trump é o presidente da maior potência do mundo, da democracia. Ele sancionou o Alexandre de Moraes como um violador de direitos humanos, né? O nome dele está lá. E vai entrar na Interpol, né, a qualquer momento, porque ele continua violando. Isso não é crime. Isso está garantido, como disse o cientista político Fernando, na Constituição Federal. Então, está tudo muito polarizado, os juízes são parciais, eles não julgam imparcialmente, e está claro que tudo é uma aberração jurídica, entendeu? E, como disse Rodrigo Constantino, chegamos ao nível da Nicarágua, né? Perseguição religiosa. Lá são padres, pastores, tudo preso, lá na Nicarágua, né? E Maduro também, Venezuela, né? Também é a mesma coisa. Então a gente está vivendo uma ditadura no Brasil e a gente tem que dar razão a esses juristas. É o Fernando falando, é Rodrigo Constantino, é Lacombe, lá na Flórida, que ele fugiu do Brasil também com medo de ser preso, é Alan dos Santos. A gente está dando razão, porque eles estão atropelando a Constituição Federal, que dá o direito de você se manifestar. Você ir contra o Alexandre de Moraes, você ir contra o STF, você falar mal do governo. Isso sempre aconteceu, só que agora é crime, porque são os da direita, os do Bolsonaro, que estão fazendo isso. Então, o inquérito do Malafaia, esse indiciamento dele e também de Bolsonaro, isso tudo são narrativas que estão acontecendo de aberrações jurídicas. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. E se eles não recuarem, que eu acho que não vão recuar, né, o STF, eles todos serão sancionados pela lei Magnitsky e coisas ainda piores virão. Você está vendo a atuação dos Estados Unidos lá na Venezuela agora. Eles vão capturar o Maduro, isso eu tenho certeza absoluta, porque eu já venho estudando aqui e vejo que o Trump não está para brincadeira, ele saiu para vencer, e a gente vê que abaixo do Trump foi dado todo o poder a Marco Rubio, ele tem sangue nos olhos, filhos de cubanos, ele disse que Cuba ficará livre logo em breve. Não é só a Venezuela que eles estão atacando, é Nicarágua, Cuba, todos esses países ditatoriais, e o Brasil está na lista dele, né? O Brasil está na lista dele. Já disse algumas autoridades aqui que eu tenho visto, deputados federais lá nos Estados Unidos, senadores, disse que o Brasil vai ser libertado dessa ditadura aí, mais cedo ou mais tarde. Entendeu? Os dias de Alexandre de Moraes são contados. Ele falou isso aí, saiu aqui no X. Na Rede Globo não passa, mas aqui a gente vê a seriedade da coisa. Então, eles não estão entendendo que o Trump vai fazer uma faxina, né, para tirar toda essa sujeira e voltar à democracia. Porque o Malafaia ele fala o que ele quiser, o Malafaia fala uma opção de coisa. Ué, você não assiste, você desliga. Deixa ele falar sozinho. O ministro do STF não tem que ficar escutando o que o Malafaia está falando. Deixa ele falar lá sozinho para os fiéis dele. Isso é liberdade de expressão. Isso é democracia. Entendeu? Porque antigamente
Os da esquerda hoje também fazem o que fazem e não pegam nada que é liberdade de expressão, mas para os da direita é crime, são miliciantes digitais. Então são 2 pesos, 2 medidas. Isso está errado, então todo mundo está alertando, os juristas conceituados no Brasil, e é preciso realmente uma intervenção para que volte à normalidade. Alexandre da Médica News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, para um amigo, até mesmo um inimigo, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.